próprio estabeleceu. Irmãos, começamos o mês de outubro hoje, o mês de aniversário da igreja, e eu peço a você que esteja lembrando do dia 9 a 13, de segunda a sexta, 8 da noite, nós vamos ter oração aqui na igreja, pela igreja. Nós precisamos muito de orar pela nossa igreja. Existem várias lutas, provas, tentações. Esse ano 2023 não foi fácil, foi um ano histórico do lado negativo, mas o lado positivo é que passamos por todas as aflições, mas o Senhor nos livrou de todas. Então 9 a 13, segunda a sexta oração. No dia 14 nós teremos aqui o grupo Rádios. Os irmãos que não conhecem, foi um grupo que começou em 88. Quando eu me converti em 90, eles estavam no segundo CD. E é um grupo assim muito abençoado, que canta a palavra de Deus, que toca com suavidade. Se não fosse um grupo recomendado, a gente não teria convidado ele. Então são pessoas de Deus, e com certeza há de ser uma bênção. Então nós vamos ter aqui o grupo Rádios, às 7 da noite, no dia 14, e o pastor Leonardo, que também é um homem de Deus, que tem sido usado para a glória de Deus. Ele é pastor da PIB de Jardim Alvorada, Parque Alvorada. É uma bênção também. Então, que os irmãos orem por esse culto também, dia 14. Convidem, mandem para os seus contatos o convite digital, né? Manda para os seus contatos, manda no WhatsApp, no Instagram, no que você usar, para que o bairro saiba, né? O Rádios hoje não é conhecido praticamente, só por aqueles que o conheceram naquela época, e foi muita gente convertida através do ministério deles. No dia 15, fechando então a comemoração, haverá batismo. Se a igreja aprovar, parece que nós teremos 4 candidatos ao batismo. Então, com certeza deveremos ter batismo com a aprovação da igreja. No dia 15. Irmão, essa semana a irmã Laodiceia fez aniversário, não está aí, pelo que eu estou vendo. E a Gláucia também. E a irmã Luciana. Luciana está aí também? Não. Então à noite, se elas vierem, as irmãs estejam parabenizando. A Sandra? Irmã Sandra, hoje? Parabéns, irmã. Não está na minha agenda esse nome, vou colocar aqui. Então a irmã Sandra está fazendo aniversário hoje. Depois as irmãs parabenizam, irmãos parabenizam nossa irmã. Deus continue abençoando sua vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, graças te damos por podermos estar na tua presença, Senhor, estar reunidos aqui nesse dia chuvoso que o Senhor fez para nós, e poder ter vindo até aqui, estar aqui nesse lugar abençoado, nesse lugar especial, onde o Senhor se manifesta. Graças te damos por termos aprendido na EBD, por termos louvado o teu nome, e agora por podermos participar da ceia do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição, pela obra que realizaste para a nossa salvação. Dá-nos um coração contrito, um coração agradecido nesse momento tão especial, que a tua presença se manifeste em nossos corações, enquanto compartilhamos o cálice e o pão. Senhor, eu quero te agradecer pelo aniversário da Sandra, pela sua vida, pela sua família, que o Senhor possa continuar abençoando ricamente cada um da sua casa, que
ela própria, que o Senhor continue abençoando e que o Senhor Deus possa estar ali, trazendo todos ali na sua casa à presença do Senhor, que ela possa continuar conosco muitos anos ainda, se o Senhor não voltar antes. Obrigado pela sua vida. E as outras irmãs, nós esperamos vê-las aqui à noite para agradecer também. Ó Deus, em nome de Jesus, seja conosco nessa hora, para a glória do teu nome. Amém. Quero lembrar também aos irmãos que irmão Elias e irmã Deusa estão para se mudar, né? Parece que dia 10, né? Até o dia 10. Eles vão morar. Qual o nome da cidade? Marataízes. Eles têm uma casa lá e vão passar a morar lá. E infelizmente vão nos deixar, né? Então, se os irmãos virem os dois hoje à noite, ou aonde virem, dê um abraço deles, agradeça a Deus pela vida deles, porque eles realmente não vão fazer parte mais da nossa igreja, infelizmente. Mas felizmente para eles, vão morar bem, vão morar sossegado, num lugar melhor do que o nosso, né? Pelo menos em alguns aspectos. Então que Deus possa abençoá-los. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26. A partir do verso 36. Mateus 26, a partir do verso 36. Nós não vamos ler o texto todo, vamos lendo conforme a gente for explicando. A hora mais escura da noite é quando está por amanhecer. Você sabia disso? A hora mais escura da noite é quando está por amanhecer. O momento mais sombrio da vida de Cristo foi justamente prestes a sua luz brilhar sobre milhões de pessoas. No último dia, penúltimo dia da sua vida, um dia antes da sua crucificação, no dia que ele celebrou a ceia, ele passou pela agonia do Getsemane. Então nós vamos ver aqui o mais rápido que eu conseguir o sofrimento, a luta e a vitória do nosso Salvador, que dão exemplo para nós, tá? Como nós também podemos enfrentar as provas e as tentações. Vejamos a tentação que Cristo passou. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentem-se aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Veja, muito triste ele estava e muito angustiado, de uma maneira que nunca foi descrita antes. Verso 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele está dizendo aqui que a tristeza dele era tão grande, mas tão grande que poderia matá-lo. Ele estava sendo tentado naquele momento, provado pelo Pai, tentado pelo diabo, né? E a agonia dele era muito grande. No verso 39 a gente entende qual foi a prova dele. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E ele vai falar isso 3 vezes. A agonia dele, a prova que ele estava passando, a tentação dele era desistir da obra a qual ele foi chamado. Ele ora aqui claramente: se é possível, passa de mim esse cálice.
no verso 42, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber. No verso 44 ele ora as mesmas palavras. Por incrível que pareça, o nosso Senhor estava com um profundo desejo de não tomar aquele cálice. Podemos dizer que houve uma única vez na história do Pai e do Filho, e é uma história eterna, em que a vontade humana do Senhor estava divergindo da vontade divina. Ele coloca aqui claramente: se eu puder sair disso, se eu puder não tomar esse cálice. E eu não vou demorar aqui, vocês sabem, esse cálice que ele tanto fala é o cálice da ira de Deus. Ele iria suportar na cruz o abandono do Pai e a punição sobre si, como se ele fosse o principal pecador da humanidade. E ele não tinha pecado nenhum. A sua alma justa, pura e santa sentia repulsa ao fato dele ser separado do Pai, ao fato dele ser identificado com o pecado, ao fato dele carregar a punição pelo pecado. Tudo isso era forte demais. E a gente vê aqui como a natureza humana, mesmo a natureza humana perfeita como era a do Senhor, é frágil. Com certeza a parte divina do Senhor não estava sofrendo coisa alguma, nem divergindo em nada, mas a parte humana dele, a natureza humana dele estava recuando e sentindo medo. Esse texto aqui não diz, mas os outros evangelistas colocam que ele estava tomado de pavor. E é uma coisa assim impressionante, porque o medo ele é derivado do pecado, mas no caso dele não. Ele nunca pecou, mas ele teve medo naquele momento. Ele se sentiu frágil, fragilizado. Ele começou a suar gotas de sangue, e nós vamos ver que ele chama a ajuda dos seus discípulos. Então a grande agonia dele, alguns até acreditam, como se isso fosse possível, né? Mas em algum aspecto, como se ele tivesse sofrido mais no Getsemane, em algum aspecto, do que na própria cruz. É claro que o sofrimento da cruz é incomparável, mas ali no Getsemane é como se ele já estivesse sorvendo as primeiras gotas. É como que ele já estivesse prevendo e talvez até na sua divindade, vendo o que lhe aconteceria. É muito misterioso tudo isso, tá, irmãos? Eu estou só falando por alto, é muito misterioso esse momento do Senhor. Mas a questão é que ele estava passando pela maior prova da vida dele. E aí nós vamos ver como é que ele age, como é que ele responde a essa prova. Como é que você responde a um momento de prova, quando você está sendo afligido? A resposta dele foi vigilância e oração. Vigilância e oração. Veja no verso 36, lá no final do verso 36 diz assim: assentem-se aqui enquanto eu vou além, fazer o quê? Orar. Como homem, como servo do Pai, ele cria no poder da oração. Ele raciocinou: estou no pior momento da minha vida, o que tenho que fazer? Orar. Aguardem aí enquanto eu vou orar. E aí no verso 38, ele diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Vigilância, a arma para vencer a tribulação. Vigilância e oração. Vigiem comigo, orem comigo, como se ele dissesse. Verso 39, indo um pouco mais adiante, o que ele fez? Prostrou-se sobre o seu rosto. Então, se nós estamos passando ou
um dia passemos por provas muito fortes, nós temos que colocar o rosto no pó, como diz lá em Jó, e também em Lamentação. Põe o rosto no pó, prostrou-se, diz o texto, sobre o seu rosto, colocando o rosto lá no chão, orando e dizendo. Então está aqui o Senhor orando, e ele diz a oração dele: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, essa questão dessa luta. No verso 40 ele diz assim: voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar? Veja, ele falou assim: vigiem aqui. Aí ele fala: mas vocês não conseguem vigiar? Quer dizer, o Senhor estava vigiando, o Senhor estava desperto, estava alerta, por mais que estivesse sofrendo, ele estava vigiando. O que é vigiar? É estar lúcido, é estar percebendo os acontecimentos, é estar percebendo as ciladas do diabo, e estar entendendo as coisas ao seu redor. Ele estava lúcido, seus discípulos estavam dormindo. Os três que ele pediu para que o ajudassem estavam dormindo. Então, no verso 41, ele dá o conselho: vigiem e orem. Vigiem e orem. Foi a arma que ele usou: vigilância e oração. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. É interessante que as versões modernas estão traduzindo agora não caia em tentação, mas está errado. Embora o sentido seja esse, mas o texto não diz não caia, diz não entre. Não entre em tentação. Quer dizer, não permita que você seja envolvido pela tentação e acabe sendo vencido. Não entre em tentação. Vigie e ore para não entrar em tentação. Então você está entrando em tentação, qual é a arma? Vigilância e oração. Aí ele diz assim: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o interessante é que o próprio Salvador estava experimentando a fraqueza humana ali naquele momento. Não no sentido de pecado, mas da fragilidade mesmo do ser humano comparado com Deus, né? Então ele fala: olha, o Espírito que está em você, que foi regenerado, e o Espírito Santo estão prontos, tanto o teu Espírito quanto o Espírito Santo estão prontos, mas a tua natureza pecaminosa aqui, que é carne, é frágil. Então vigia e ora, porque se você não vigiar e não orar, vai perder para a carne. E aí, continuando o verso 42, indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai. Segunda vez. Tem gente que diz assim: não, se você fizer uma oração de fé, você ora uma vez só, e deixa lá, já está feito, não precisa mais orar, já orou. Não tem essa conversa na Bíblia. Ele orou 3 vezes. A parábola da viúva inoportuna, né, perturbava o juiz, ela ficou pedindo, A Bíblia ensina a gente a pedir, não a duvidando da resposta de Deus, mas pedir a Deus informando que você deseja aquilo e que precisa daquilo, precisa dele. Então ele foi orar pela segunda vez e pela terceira vez também. Então nós vemos que ele vence a prova com vigilância e oração. E uma outra coisa muito importante para a gente vencer: submissão. E aqui que o Senhor Jesus deu um show, né? Uma demonstração maravilhosa do ser que ele era. Submissão, verso 39, lá na metade: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Se é possível, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, né? Mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você vê que tem aqui, 2 vontades diferentes. O que ele queria, o que o Pai queria. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele se coloca como servo obediente ao soberano Deus. Ele se submete. E o interessante é que ele era divino, segunda pessoa da Trindade. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia
falar dos seus direitos, dizer, pai, não vou fazer nada disso. E ele poderia, mas ele diz, não, eu sou como homem, sou teu servo e vou fazer o que o Senhor quer, que o Pai quer. No verso 42, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. De novo, faça-se a tua vontade. E no verso 44, deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, irmãos, mesma coisa com a gente. Está difícil a situação, eu gostaria muito bem que saísse, mas seja feita a tua vontade. Quando Paulo falou do espinho na carne, que ele orou 3 vezes para que ele fosse retirado, e Jesus falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Paulo fez? Ele disse, não, eu não aceito isso, vai ter que tirar, porque senão... Não, ele disse, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele se calou e aceitou a vontade do Pai. Então, foi assim que o Senhor venceu, na sua humildade, na sua humilhação, se submetendo ao Pai. Assim a gente deve fazer. Está difícil, mas é a vontade do Pai que seja assim, faça então a sua vontade. Aí nós vemos a vitória dele no verso 45, 46. A luta do Senhor parecia naquele momento que era estar preparado, porque não era só ser crucificado, mas ser crucificado com a cabeça erguida, ser crucificado vencendo o diabo, vencendo os seus inimigos e dando um bom testemunho. Ele estava ali fragilizado e pedindo poder, força, capacidade para poder realizar a vontade do Pai. No verso 45, 46 diz assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: durmam agora e repousem. Isso aqui, alguns dizem que ele disse como uma espécie de ironia, né? Bom, já que vocês estão dormindo, então durmam agora e repousem. Mas eu creio que eu tenho essa ideia de que eles tivessem mais dizendo assim para eles: a luta que eu estava acabou. A agonia, o sofrimento, aquela fragilidade, aquela sensação dele, acabou. Está tranquilo agora. E aí ele diz: eis que é chegada a hora dele ser preso, a hora dele morrer, a hora dele receber o castigo, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Já não tem mais nada aqui, a afirmação dele só. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e partamos, eis que é chegado o que me trai. Já estava pronto, estava preparado. Como ele venceu? Ele venceu pela vigilância, pela oração, pela submissão. Paulo, o autor de Hebreus, ele diz, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Quer dizer, Jesus venceu, e a palavra diz, olha para ele como ele venceu. Ele desprezou a afronta, a humilhação, a vergonha, ele disse, não tem problema, eu vou. Ele pensou no gozo que estava proposto, que era salvar a mim, salvar vocês, salvar todo o seu povo, e aí ele enfrentou e foi até o fim. Irmãos, uma coisa que a gente tem que ter em mente agora que a gente vai celebrar a ceia, que a gente viu bem aqui levemente, o sofrimento do nosso Salvador para realizar a nossa salvação. Nossa salvação não foi brincadeira. A dor que ele suportou, já no jardim e depois na cruz, não tem dor maior do que a que o nosso Salvador passou por nós. E isso deve nos quebrantar e nos tornar gratos. Devemos celebrar a ceia com essa atitude.
Eu tomo esse cálice, eu como esse pão com essa atitude de que eu fui comprado por um grande preço. Meu Salvador sofreu muito. Então a gente tem que pensar isso todo dia, irmão, porque às vezes a gente, como crente, a gente vive uma vida inconsequente, uma vida... O Senhor não merece isso, de jeito nenhum. Todos os dias a gente deve levantar e dormir, e durante o dia pensar: meu Senhor sofreu muito para que eu fosse salvo. Ele sofreu muito, não foi para que a gente viva uma vida assim. Não foi para que a gente tenha uma vida indiferente, fique amando o mundo lá e curtindo a vida e fazendo tudo que a gente quer. Não, não. O Senhor sofreu muito para que a gente carregue a nossa cruz com alegria e viva para Ele. Pai, eu quero isso, mas seja feita a Tua vontade. Pai, eu estou tentado a fazer isso, mas não se faça a minha vontade, mas a Tua. E assim nós possamos celebrar esse momento tão glorioso da vitória do nosso Salvador. Vamos cantar o hino de número 25 enquanto partilhamos o pão. Irmãos, com toda sinceridade, a maneira certa de participar da ceia é louvando tão grande amor. Sim, tão grande amor. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Nosso coração deve estar assim, não apenas de boca, não apenas de palavra. Nosso coração deve estar sempre admirando o amor de Cristo, sempre dizendo: que maravilha é essa, que Ele tenha feito isso por mim. Isso é fundamental. A hora que a gente achar que foi nada demais é a hora que a gente já caiu. E foi por isso que Ele instituiu a ceia. Olha, tome, como, isso é meu corpo.
que é partido por vocês. Ele não ensinou que isso aqui era o corpo dele. Ele ensinou que isso aqui simboliza o corpo dele. Ao comer o pão, a gente deve lembrar que ele foi um homem como nós. Imagina isso. Deus se tornou um homem como nós, de carne e osso, todo igual a nós, exceto o pecado que ele não tinha. Então ele diz: olha, aquele corpo que eu tive, eu ainda tenho, né? Mas esse corpo que eu recebi foi massacrado na cruz e recebeu seus pecados. O meu corpo eu recebi. Então ele diz: façam isso em memória de mim. Façam isso para lembrar quem eu sou para vocês. Façam isso para lembrar o que eu fiz por vocês, o que eu faço por vocês, o que eu farei por vocês. Façam isso para lembrar que eu sou o número 1 da vida de vocês. Eu sou insubstituível. Eu sou extremamente necessário para vocês. Vocês não podem viver sem mim. Vocês não podem viver longe de mim. Por isso o Senhor criou essa cerimônia, essa celebração. Se a gente não perceber isso, a gente está participando em vão. Você pode pensar assim: poxa, pastor, mas eu não consigo sentir esse amor. Várias vezes eu perco, porque você precisa ler a palavra. Você precisa ouvir louvores que falam sobre isso. Você precisa orar, porque a carne é fraca. Se você deixar rolar, você vai se tornar a pessoa mais fria desse planeta e vai participar da ceia como se não estivesse participando de nada. Não permita que isso aconteça na sua vida. Com muita alegria, gratidão e respeito e honra ao seu Salvador, que desceu da glória, se fez como você, morreu por você, teve aquele corpo todo dilacerado por você. Fazendo tudo isso, comamos o pão. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos o que o Senhor fez por nós, para vermos quem o Senhor é na nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Amém. Vamos partilhar o cálice, cantando o hino de número 15. Graça
Eita. Ainda bem que eu não sou Martinho Lutero, né? Vocês conhecem a história de Martinho Lutero? Quando ele derramou o cálice caiu no chão, ele lambeu, porque Lutero ele não conseguiu se libertar do catolicismo romano nesse ponto. Ele achava que a presença de Cristo estava realmente no sangue, no vinho. Ele não achava que se transformava no sangue, mas ele dizia: o corpo de Cristo, o sangue de Cristo estão nos elementos. Então, quando caiu, aquilo ali para ele era sagrado. E não é, irmãos. Sagrado é a presença de Cristo. Sagrado foi o seu sangue derramado. E esse momento que estamos aqui é sagrado. Mas o cálice e o pão é só cálice e pão. Tá? Que a gente entenda bem isso. Esse cálice e o pão nada tem para nos abençoar. O que nos abençoa é participar desse momento com fé. A ceia abençoa? Claro que abençoa. Um batista também não pode chegar e dizer: não, a ceia é só um memorial, não traz bênção nenhuma. Não. Paulo chama esse cálice da bênção. A celebração é abençoada por Deus e, se fizermos com fé, o Senhor nos fortalecerá. A bênção dele é nos fortalecer na fé, alegrar o nosso coração. Eu ia dizer a terceira estrofe aqui, aliás, a quarta, diz assim: a crer nos convida tal rasgo de amor. Quer dizer, esse rasgo de amor, esse amor que foi demonstrado dessa maneira tão impressionante, nos convida a crer no quê? Nos merecimentos do Filho de Deus. O mérito é todo dele. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Você confia em Jesus, você vai vê-lo sentado na glória dos céus. Vai estar diante dele quando desse mundo você partir. Naquela noite que ele foi traído, ele também deu o cálice, partiu o cálice para os seus discípulos, disse: tomem, bebam, este cálice é o cálice da nova aliança, que é feita do meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então esse sangue de Cristo, ele fez uma nova aliança entre Deus e nós, e foi derramado para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Então nós devemos tomar com gratidão e com fé, acreditando que não há merecimento nenhum em nós, que tudo que nos foi necessário para a nossa salvação foi feito na cruz do Calvário, que lá ele, quando conclui sua obra, ele diz: está consumado, e entrega seu Espírito, que nós possamos então tomar esse cálice pela fé, crendo e entendendo que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, é o sangue de Jesus que nos salva. E para a honra e para a glória dele, para lembrar dele, tomemos o cálice. Graças te damos, Senhor, por tão grande sacrifício, por tão grande dor, por tão grande preço que somente o Senhor poderia pagar. Somente o Senhor teria essa capacidade. Nenhum ser humano no jardim do Getsêmani teria forças para dizer: não a minha vontade, mas a tua, Pai. Graças ao Senhor, tu és Deus, em ti reside todo o poder, e tu tiveste poder para dominar toda a tentação, todo o sofrimento e triunfar sobre eles. Assim, Senhor, eu te peço que o mesmo aconteça conosco pelo teu poder, no poder de Cristo, o Mestre. Minha vida salva está. Graças te damos, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que foram resgatados pelo teu sangue.
que possamos viver em harmonia, perdoando uns aos outros, com muita gratidão no coração e alegria pela grande salvação que nos alcançou. Abençoa o teu povo, Senhor. Obrigado pelos que vieram à tua casa, ainda que enfrentando esse mau tempo. Te agradeço, Deus. Te agradeço pelos novos que agora pela manhã já começaram a fazer a sua profissão de fé. Te agradeço, Senhor, por tudo que fizeste, que fazes e farás em nossas vidas. Toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente. Amém. Se Deus permitir, irmãos, estaremos aqui às 19 horas para continuarmos adorando o Senhor.